Olá pessoal, obrigada por estar acessando o canal Lela Orca. Hoje o convidado vai ser Jefferson Souza, mais um graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. Ele vem com uma aula sobre Introdução à Genética. Confira. Olá a todos, sou Jefferson Miranda de Souza, estou no sétimo semestre do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará e também estou supervisionado pela professora Daniela Torres. Bem, irei ministrar uma aula aqui sobre Introdução à Genética e vamos lá. Bem, aí eu te pergunto, o que é genética? Genética é uma área da biologia que estuda os genes e os mecanismos de hereditariedade ou herança biológica. Então, a genética ela é aplicada tanto nos estudos dos genes, questão molecular, como também esses mecanismos de herança biológica, como podemos ver aqui entre a mãe e seu filho, e também a genética aplicada na produção de alimento e também na produção de carne, ok? Para estudar as formas de transmissão das informações genéticas entre indivíduos de populações, existe várias áreas do conhecimento que relaciona com a genética clássica, como por exemplo a biologia molecular, a bioinformática, a ecologia e também a evolução. Então, essas outras áreas ajudam nos estudos das informações genéticas. Entramos agora na genética mendeliana, que tem como idealizador Gregor Mendel. Ele nasceu em 1822, é filho de fazendeiros. Foi ordenado padre em 1847. Em 1851 a 1853 entrou na Universidade de Viena e iniciou seus experimentos até 1864, que constitui experimentos com plantas híbridas, mais precisamente com ervilhas. E nesses estudos resultou em duas leis, em que a primeira lei é o princípio da segregação dos caracteres. Então, nos seus estudos com ervilhas, ele fez o cruzamento de ervilhas da cor verde com ervilhas da cor amarela. E esse cruzamento resultou em uma geração F1, que resultou apenas em ervilhas da cor amarela. E ele fez o cruzamento dessas ervilhas da cor amarela, geração F1, e uma geração F2 resultou nessa escala matemática de 3 ervilhas da cor amarela e uma ervilha da cor verde. Então, a cor verde que não apareceu na geração F1 apareceu na geração F2. E o princípio de segregação dos caracteres caracteriza que cada característica elas se separam no processo de cruzamento. Vai lembrar que o Mendel não conhecia genes e nem alelos. Então, cada característica apresentava dois fatores, que depois, recentemente, é considerado como alelo, e num processo de cruzamento, esses fatores se separavam. Então, a princípio de segregação desses caracteres. Já a segunda lei de Mendel é o princípio da distribuição independente. Aqui ele já associou duas características, em que é a cor e a textura. A cor amarela lisa, amarela cor e lisa textura, e a ervilha verde rugosa, verde cor e rugosa textura. Ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas e resultou apenas na geração F1, apenas na ervilha amarela lisa. Fez a autofecundação dessas ervilhas da amarela lisa e resultou em uma escala matemática praticamente todas iguais: ervilhas amarela lisa, ervilha amarela rugosa, ervilha verde lisa e ervilha verde rugosa. Então, na geração F2 já apareceu novas formas de ervilhas, como a ervilha amarela rugosa e a ervilha verde lisa, o que não tinha essas ervilhas na geração parental. Então,
na segunda lei de Mendel, o princípio da distribuição independente, esses fatores, a amarela lisa, e ele se distribuiu num processo de cruzamento. Porque não apareceu só amarela lisa e verde rugosa, o que ele pensava que ia aparecer como na primeira lei, em que ia aparecer toda essa escala, um 3 para 1, tipo 3 amarela lisa e uma verde rugosa. Mas não, essas características já distribuiu e apareceu novas formas de ervilhas. Ok? Adentraremos agora sobre os conceitos básicos da genética, em que o primeiro é células haploide e células diploide. Células haploide possuem apenas um conjunto cromossômico, ou seja, não apresenta pares de cromossomos, como por exemplo os animais, as células sexuais ou gametofíticas são haploides. Isso quer dizer que ela possui apenas a metade do número de cromossomos. Já as células diploide 2N são aquelas que possuem dois conjuntos cromossômicos, como é o caso, por exemplo, do zigoto, que possui um conjunto cromossômico originário do pai e um conjunto cromossômico originário da mãe. Ok? Tá, mas aliás, o que é cromossomos? Cromossomos são longos fios de DNA associados a proteínas, estonas, em arranjo complexo que pode ser visto em microscópio óptico nas células na fase da metáfase da divisão celular. Então, os cromossomos, eles são esse condensado de DNA associado com proteínas, que nesse caso é estonas, em que pode ser vistas principalmente no processo de divisão celular na fase de metáfase. E o número de cromossomos varia de espécie. Tá? Como, por exemplo, no ser humano é 46, no macaco é 48, no carneiro é 54, no cavalo 64, no caracol 24, na minhoca 32 e no trigo 42. E aqui, na figura mais embaixo, temos o cariótipo do humano, que nesse caso apresenta aqui os 46 cromossomos. Ok? Nas células diploide encontramos os cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É aquele par de cromossomo. Aquele cromossomo que veio da mãe e o cromossomo aquele que veio do pai. Em que eles apresentam, eles têm os mesmos genes nas mesmas regiões que expressam as mesmas características. O que muda são os alelos, as formas, as variáveis desse gene, mas eles são os mesmos genes que expressam aquela determinada característica e estão localizados nas mesmas regiões do cromossomo. Então, eles são considerados cromossomos homólogos. Ok? Então, falaremos agora sobre genes. Aliás, o que é genes? Genes são esses fragmentos sequenciais de DNA responsáveis por codificar informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento da característica de cada ser vivo. Então, genes são esse fragmento, esse pedaço, essa porção de DNA que possui informações suficientes na produção de algum produto, como proteína ou RNA. Além disso, os genes são considerados a unidade funcional da herança biológica, da hereditariedade. Falaremos agora sobre os alelos e alelos múltiplos. Um alelo é cada uma das variáveis formas alternativas do mesmo gene, que ocupa um locus num cromossomo e atua na determinação de um mesmo caractere. Como, por exemplo, aqui o azão-azinho. O azão é um alelo e o azinho é outro alelo. Só que eles atuarão na mesma característica. Eles atuarão no mesmo... Eles são o mesmo gene, só que suas formas são diferentes. Okay? Então, se considera como alelos, são as variáveis formas do mesmo gene. E alelos múltiplos é quando o gene ele apresenta mais de duas formas alélicas. Ok? Sobre homozigotos e heterozigotos, homozigotos são aqueles que apresentam pares de cromossomos idênticos. Por exemplo, aqui na figura azão-azão
ou Azinho, Azinho. Isso quer dizer que eles apresentam os genes alélicos idênticos. Já o heterozigoto, aqueles que possuem dois genes alélicos distintos. Por exemplo, Azão, Azinho. Eles considerados como heterozigotos. Eles apresentam os genes alélicos distintos um do outro. Ok? Genes dominantes e genes recessivos. Genes dominantes são aqueles que expressam determinada característica e são representados pelas letras minúsculas. Azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão. Já genes recessivos são aqueles que não expressam uma característica naquele indivíduo e são representados pelas letras minúsculas. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, vezinho, vezinho. Ok? Falaremos agora sobre fenótipo e genótipo. Genótipo é o conjunto das informações que estão presentes nos genes, como por exemplo aqui na figura. A gente tem um azão, azão, azinho, azinho e azão, azinho. Tudo isso se caracteriza como um genótipo, são as informações que estão presentes nos genes. O fato curioso é que, por exemplo, em indivíduos que são irmãos gêmeos, eles apresentam os mesmos genótipos. Okay? Já o fenótipo é a expressão daquele gene, aquilo que é visível, aquilo que você vê, como por exemplo aqui nas cores das flores. Tem a cor lilás, a cor branca, a cor lilás também, mas pode ser a cor verde. Então, essas cores que a gente vê é a expressão do gene. Isso quer dizer que é o fenótipo. Ok? Aquilo que a gente vê. Ok? Para finalizar, falaremos aqui sobre a herança ligada ao sexo. Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto que os homens possuem apenas um cromossomo X e o outro é Y. Desse modo, o gameta masculino que determina o sexo dos indivíduos. Então, simplesmente a presença do Y determinará o indivíduo ser masculino e a ausência do Y e a presença do outro X determinará o sexo feminino. E também o cromossomo X tem mais genes do que o Y. E alguns genes do X não têm alelo correspondente no Y. Desse modo, por causa disso que ocorre a determinação da herança ligada ao sexo. A presença ou ausência do Y determinará o sexo do indivíduo. E, como já finalizamos, quero aqui agradecer e muito obrigado.